agora vamos avançar porque a PEC da transição está aprovada. Depois da PEC aprovada, o Wellington Dias, que foi o grande articulador dessa PEC, designado pelo presidente eleito Lula para isso, que esteve acompanhando as votações no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, aponta para outro flanco agora, que é o objetivo do governo eleito. A nova âncora fiscal do país. E aí vale, inclusive, críticas ao atual teto de gastos, que foi furado por várias vezes aí no governo Bolsonaro. Francis Teixeira. Isso mesmo, Ananias. O Wellington Dias ele sinalizou que o teto de gastos não está funcionando. Primeiro porque já nos anos anteriores, no início da gestão Bolsonaro, ele já foi furado diversas vezes, quase 800 bilhões de reais extrateto já foram autorizados. E diz que, inclusive, essa âncora fiscal tem que vir através de uma lei complementar. Ele não defende que seja através de uma PEC, porque, inclusive, ali ele tece críticas a tantas emendas que têm sido feitas na Constituição. Então, seria através de uma lei complementar, mas acabando de uma vez por todas com o teto de gastos, porque, Ananias, que teto de gastos é esse que tem que ser furado todos os anos? Então, é um sinal de que não deu certo. Tem uma declaração do ex-governador de senador eleito. Vamos conferir. O Wellington Dias fala sobre o teto de gastos. Se essa regra do teto, que durante todos esses anos foi furada, algo está errado e, por isso, trabalhamos com antecipação da regra. Qual país do mundo constitucionalizou uma regra fiscal? Questiona o Wellington Dias. O Brasil. Só o Brasil. Só o Brasil. E, diante dessa realidade, qual é a ideia agora, França? Ananias, a equipe econômica do presidente eleito Lula tem agora até o mês de agosto para construir uma alternativa ao teto de gastos para que a dívida pública do país não aumente e, ao mesmo tempo, que os investimentos sejam garantidos. Ainda não há um escopo do que será feito por essa equipe econômica do presidente eleito Lula, mas é um prazo muito exíguo para que esse texto seja apresentado até agosto do próximo ano, e o Wellington Dias está disposto, inclusive, a participar dessas discussões e, dependendo do ministério que ele ocupe, ele terá uma figura central, essencial, na definição de qual será essa nova âncora fiscal, mas ainda não tem nenhum escopo do que deve ser feito. Não, mas já há, por exemplo, no Senado, não me recordo agora se é do Zé Serra ou é do Tasso Gereissati, né? Algo no sentido para fugir desta regra que amarra o país. Eu acho que a culpa, durante esses anos, foi do Legislativo. O Legislativo não legislou. Essa que é a grande realidade. Neste papel, ficou refém da Bolsa, ficou refém do mercado. Acontece que no nosso país, tudo que vai se legislar tem que perguntar à igreja, o mercado e o coveiro, se aceita. Não pode ser assim. O parlamento é eleito pelo povo. O povo já foi ouvido. As classes já foram ouvidas. Eles precisam legislar. Eles precisam fazer isso para que nós não passemos o que nós passamos agora. O temor de não poder acolher a população mais pobre e necessitada. Se provou uma grande furada, não é? Isso. Sim, sem dúvida. E foi para atender o mercado. Basicamente, foi a exatamente. decisão do governo Temer, Michel Temer, que dizia amém, ele e sua equipe econômica, para toda e qualquer reivindicação do mercado. Olha, inclusive, Ananias, um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional que dá uma opção, uma alternativa para esse teto de gasto, que seria uma atualização do teto, permitindo o crescimento dos gastos públicos acima da inflação, algo que é vedado pela atual regra, que foi aprovada ali em 2016. Então, o crescimento estaria ligado ao patamar da dívida líquida do setor público e ao resultado primário das contas do governo. Então, a inflação seria usada ali como uma base para o aumento ou não desses gastos públicos, o que já seria uma diferença da proposta atual, do que está atualmente em curso no Brasil. Se o legislador atuar, Ananias, não vai ter problema. São saídas que precisam ser positivadas e não tem problema. Esse é um país, gente,
onde nós tivemos que congelar verbas para a educação. E E saúde. saúde. Eu fui expulso do PL. Ou vocês não lembram? Porque votei contra. Por quê? Porque tinha que votar no governo Temer para congelar a verba de saúde e educação, ou o mercado não aceitava. Então, precisa positivar, precisa eleger prioridades nesse país. Silas, e a gente já viu um reflexo disso, inclusive, na peça orçamentária que foi enviada ao Congresso Nacional para o próximo ano, em que, para o incentivo da construção de escolas da educação infantil, a queda no orçamento foi de 97,5%. Há ali 14 itens da educação em que o corte seria acima de 60%. Por isso que essa PEC que foi aprovada hoje, ela não é importante apenas do ponto de vista do Bolsa Família, mas também para a recomposição dos recursos para áreas como a educação, que está combalida nesses 4 anos de gestão, só foi perdendo recursos. A gente viu aí corte em universidades federais, suspensão de pagamento de bolsas de estudo Farmácia para popular. residente, farmácia popular, ou seja, vários serviços essenciais que tiveram comprometimento nos recursos. E sem contar, gente, que não teve investimento, que é o que move a indústria de construção, que é o que move parte da economia do país. É isso que eu ia atentar, Ananias, porque assim, é incrível como o nosso país nos últimos anos está buscando a confiança do mercado em conta matemática, né? Em fechar a conta, em bater orçamento. Quando, na verdade, a gente deveria estar buscando a confiança do mercado, não só os agentes internos, mas também o mercado internacional, o mundo olhando para a gente pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso crescimento, por ser um país em que é bacana investir, onde tem retorno social, onde tem um retorno financeiro para esses investidores. Então, não é o crescimento do país que está contando aos olhos dos investidores, aos olhos do mercado. É uma mera conta matemática que a gente sabe que não atende o interesse da população, atende o interesse apenas de setores, de segmentos e principalmente da classe política que quer ali beneficiar, levar para o seu quinhão partes do orçamento. Felizmente, a gente não vai ter mais o orçamento tal secreto aí. Olha, o assunto agora é